Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar sequência na aula que nós estávamos vendo no dia 14 de maio, então quinta-feira, quando nós iniciamos a parte de cinemática vetorial. Bem, nessa aula de hoje, nessa videoaula, nós vamos continuar tratando do tema de cinemática vetorial, porém, nós vamos ver alguns conceitos a mais. Na videoconferência do dia 14, nós vimos o que era o deslocamento vetorial e vimos o conceito de velocidade vetorial. Então, nós vimos ali dois conceitos que nós tínhamos visto quando eram grandezas escalares e agora vimos como grandeza vetorial. Como eu falei para vocês na nossa videoconferência, eu coloquei para vocês de que isso, inclusive, é o início, para nós não é na verdade o início, mas é para nós entendermos como funciona e como que se descreve um movimento circular. Então eu mostrei para vocês, inclusive fizemos aquelas duas questões do livro, e hoje nós vamos ir então principalmente para a parte de entender o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado quando nós temos uma trajetória, no caso, uma trajetória curvilínea, nós temos a trajetória circular. Bem, então aqui no slide que vocês estão vendo é, na verdade, uma pequena revisão do que nós já tínhamos visto no dia 14 de maio, que seria então o deslocamento e a velocidade, elas são grandezas físicas vetoriais. Então anteriormente nós tínhamos visto isso lá nos primeiros conceitos do primeiro bimestre, que elas eram grandezas escalares, então nós interpretávamos ela inclusive em termos de movimento uniforme, se o movimento ele era progressivo, se o movimento ele era retrógrado, se o movimento era acelerado, se ele era retardado. Então isso tudo nós acabamos vendo inclusive ainda em sala de aula. Então, como eu falei para vocês, a partir de agora, e falei no dia 14, então na quinta-feira, de que a partir de agora vocês vão interpretar isso sempre de forma vetorial. Então vimos o que era o deslocamento, mostrei inclusive para vocês no mapa. Vimos a velocidade vetorial média, tá? Então aqui é um slide, é um resumo do que nós vimos então no dia 14, do que era a velocidade vetorial média, o valor absoluto dessa velocidade escalar média também, a diferença, né, inclusive do ΔS e do deslocamento, que são diferentes, tá? Inclusive vocês podem notar aqui, então nós temos a expressão da velocidade vetorial média, que depende do deslocamento vetorial, em razão da variação de tempo, ou seja, a expressão é a mesma quando nós determinávamos a velocidade média de forma escalar. Aqui nós temos o deslocamento vetorial em uma trajetória curva. Então, como vocês estão vendo, então ele sai do ponto A, vai para o ponto B e é representado por um vetor, como vocês podem perceber. O ΔS, exatamente o que eu mostrei para vocês na nossa videoconferência, tá? Isso numa trajetória curva. E o que acontece quando a trajetória é retilínea? Como eu falei para vocês, o deslocamento e o caminho percorrido é o mesmo. Ele não muda se a trajetória for retilínea, certo? Então, se a trajetória for retilínea, o deslocamento e o caminho percorrido não vai mudar, é o mesmo, tanto que é a mesma medida, é a mesma forma de se determinar. E ainda nós vimos então que, nesse caso, a velocidade média, quando se trata do deslocamento de forma escalar, e a velocidade média quando se trata de deslocamento vetorial, são duas coisas diferentes, são dois valores bem diferentes. Bem, nós vimos também na nossa videoconferência o que era a velocidade vetorial instantânea, que é a velocidade naquele instante, naquele momento, tá? E isso também vale, inclusive, quando se trata de trajetória curvilínea. E a partir daqui, eu quero que vocês comecem a associar o movimento uniforme. Tá? Então nós vamos pensar com relação ao movimento uniforme. Então eu vou mostrar para vocês direto, vamos fazer aqui primeiramente, isso daqui depois eu vou mostrar para vocês por que está aqui. Deixa eu só pegar aqui, assim. Então nós temos aqui, ó, pessoal, vamos fazer duas trajetórias.
Eu vou montar aqui duas trajetórias para que vocês possam perceber a diferença, tá? Vou colocar aqui uma trajetória reta primeiramente. Então eu tenho aqui, ó, uma trajetória reta, uma trajetória qualquer, tá? E vou montar também, vamos fazer aqui uma trajetória curva. Então aqui nós temos uma trajetória curvilínea. Bem, se nós pararmos para pensar em uma trajetória reta, se eu tenho dois pontos, um ponto A, tá, e um ponto B, certo? Então eu tenho o ponto A e o ponto B. Se na trajetória retilínea, que era o que nós estamos vendo até o momento, nessa trajetória retilínea, se nós tivermos um ponto A e um ponto B, naturalmente que o vetor deslocamento será isso daqui, ó, pessoal. Tá? Nós teremos um vetor deslocamento de A até B, correto? Bem, então esse é o nosso vetor deslocamento. Por isso que, nesse caso, tanto o vetor deslocamento como o ΔS, eles são iguais. Então, eu tenho aqui o meu vetor deslocamento. Então, eles são exatamente iguais. Então, nesse caso, o ΔS é igual ao deslocamento, o caminho percorrido. O que nós vimos ainda na outra aula? Que se nós temos esse vetor, deixa eu pegar aqui mais escuro, se nós temos o vetor deslocamento, naturalmente que eu vou ter uma velocidade vetorial que depende do deslocamento em razão do tempo. Ou seja, a velocidade vetorial ela tem o mesmo sentido e a mesma direção do nosso vetor deslocamento nessa trajetória retilínea. Então, nós podemos inclusive dizer que ela é tangente à trajetória. Então, aqui nós teríamos isso daqui, ó. Eu tenho um vetor velocidade média vetorial, tá? Uma velocidade média vetorial aqui, ó. Então tá aqui a nossa velocidade média vetorial. Até aqui nós vimos tranquilo, ótimo. Ela segue o mesmo sentido, deslocamento, tudo normal. Bem, a questão é, quando nós falamos nesse caso da velocidade média, joia, tá? Mas a questão é, e quando nós tratamos de velocidade instantânea? Quando nós tratamos de velocidade instantânea, significa que a cada instante eu tenho um vetor velocidade. Então, para cada momento eu vou apresentar um vetor velocidade no decorrer dessa nossa trajetória. Então, eu vou ter um vetor velocidade instantânea aqui. Aí, com o passar do tempo, nesse ponto eu vou ter outro vetor velocidade, podemos assim dizer, tá? Então, eu coloquei aqui dois vetores velocidade, só para a gente ter uma ideia. Então, em um determinado tempo, não sei lá qual é o tempo, um tx aqui, e num tempo ty, são tempos diferentes, tá? Eu vou ter um vetor velocidade aqui para cada instante. São aquelas velocidades instantâneas. Como vocês estão vendo, ela é tangente à trajetória, e como a trajetória é reta, ela está naturalmente na mesma direção e no mesmo sentido da nossa trajetória. Bem, a nossa trajetória, vamos relembrar aqui, ó. Aqui está a nossa trajetória, tá? Essa é a nossa trajetória. Essa é a trajetória descrita, a qual o corpo vai se deslocar. Aqui o que nós temos, então, é o vetor deslocamento, sua velocidade vetorial, tudo mais. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem bem é que todo vetor ele tem três elementos. Lembrem-se de quando nós falamos sobre esses elementos. O primeiro é sentido. O segundo, direção. E o terceiro, intensidade ou módulo. Deus pergunta, mas o que é esse módulo que eu não lembro mais? Isso daqui é o valor, pessoal. É o valor daquele vetor. Tá? Ele é o valor. Bem, então nesse caso, tanto o vetor deslocamento, como nós fizemos aquelas duas questões na aula de quinta-feira, o vetor deslocamento tinha um valor, ele tinha um sentido e tinha uma direção.
principalmente naquela questão do mapa, que nós tivemos que medir ele com a régua. Então, ele tem sentido e tem direção. O valor nós determinamos ele, inclusive, pela medida da régua e a escala que nós tínhamos lá no mapa. Ótimo. Então, quer dizer que para vetor velocidade eu também tenho que ter um sentido, tenho que ter uma direção. E também o valor dessa velocidade vetorial. Para qualquer grandeza vetorial, não importa se é deslocamento, se é velocidade ou se é aceleração. Ele tem que apresentar os 3 elementos básicos de grandeza vetorial: sentido, direção e módulo, ou valor, como se diz. Bem, nesse caso, então, se for numa trajetória reta, ótimo, tranquilo. Agora, vamos... acabei apagando aqui, não era para ter apagado, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Vamos fazer o seguinte. O que acontece, então, em uma trajetória curvilínea? Naturalmente que em uma trajetória curvilínea eu vou ter também o deslocamento vetorial, mas agora eu quero que vocês se prendam principalmente na velocidade. Então eu vou ter 2 pontos aqui, ó. Um ponto aqui e outro ponto, sei lá, aqui. Vou colocar outro ponto aqui. Vamos imaginar, então, que a nossa trajetória, tá? A nossa trajetória, ela vem para cá. Então, quer dizer, nesses pontos aqui eu tenho o ponto 1, primeira posição, posso dizer assim, e a nossa segunda posição. Então, nessa primeira posição, em um determinado instante, tá, eu vou ter um valor de velocidade. A minha velocidade vetorial ali tem um valor. Na segunda posição, nesse segundo instante, um T2, tá, eu vou ter uma velocidade vetorial também. Como que nós determinamos a questão da velocidade vetorial, sentido e direção? Ela segue o mesmo sentido da trajetória. Podemos, inclusive, imaginar que se eu traçar um vetor deslocamento aqui, eu vou ter o meu vetor deslocamento de P1 no sentido de P2 em linha reta, o vetor deslocamento. Como que se daria a questão da velocidade vetorial? Vocês viram aqui em cima que a velocidade vetorial ela também segue o mesmo sentido e mesma direção, mas no caso da trajetória, ela é tangente à trajetória. Como é que eu determino neste ponto a tangente neste ponto aqui, ó? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma régua aqui, ó. Tá? Opa, deixa eu apagar aqui, que não era para ter riscado. Ó, eu vou pegar a minha régua aqui, exatamente naquele ponto ali, ó. Como a minha régua ela é tracejada, eu consigo ver a reta tangente. O que é tangente? Não é que corta a curva, mas ela tangencia a curva. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta tangente, ó. Então, nesse caso, é como se ela viesse aqui, ó. Tá tangenciando. Vamos só mudar a cor aqui. Não, vamos deixar pretinho aqui para vocês verem essa retinha tangente aqui, ó, na curva, ó. Estão vendo? Bem, então a minha velocidade vetorial, como ela é tangente à curva, tá? Ela vai sair daqui e vai vir para cá. Vocês estão vendo para onde que vai a velocidade vetorial? Olha o que está acontecendo, ó. A velocidade vetorial, ela está saindo da curva. Depois, professor, mas ela está saindo da curva, ela está saindo da trajetória. Sai. Aí entra a questão de quando você está viajando. Pense quando você está viajando, se o carro está numa velocidade um pouco maior, vamos supor 100, 120, quando faz uma curva um pouco fechada, você não é arremessado para o lado? No momento em que você é jogado para o lado, é a tua velocidade vetorial que tende a continuar no mesmo sentido, porque ela é um vetor, ela tem um sentido e uma direção, tá? Então, lembre-se, ela vai continuar no mesmo sentido. Então, a tendência realmente é você sair para fora da curva. Você pode notar, toda curva que se faz, você sente sendo arremessado para fora da curva. E é devido ao nosso vetor velocidade vetorial. É esse vetorzinho aqui que faz, então, com que você seja jogado para fora da curva. Então, imagine assim. Claro que isso não vai acontecer, a gente espera que não aconteça. Mas, se tivesse com o carro com a porta aberta, pessoa sem cinto, né?
e de repente estivesse dentro do carro, fosse fazer uma curva, a pessoa ia ser jogada para fora do carro, no sentido para fora da curva. Então, da mesma forma. E aqui agora, ó, eu vou puxar uma outra reta tangente bem naquele outro ponto lá. Mas, ela, claro, ela não vai ficar assim. Ela tem que seguir a trajetória, ela tem que ser tangente àquele ponto na curva. Ó. Então, eu tenho aqui, exatamente naquele ponto da curva, olha para onde que vai o nosso vetor. Ó. Ele vai para fora também. Vocês estão vendo que ele vai para fora da curva, ele não, em nenhum momento ele vem para dentro. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, toda vez que nós tivermos velocidade vetorial, tá? A velocidade vetorial instantânea, ela é o sentido e a direção, é sempre tangente à curva, é sempre tangente à trajetória circular, como vocês estão vendo aqui. E como nós já vimos na outra aula, inclusive, essas velocidades médias, tá? Ela é o deslocamento dividido pela variação de tempo, tá? Aí eu devo perguntar, mas isso daqui é velocidade média, não é velocidade vetorial. Exatamente, não é velocidade vetorial. Mas nós estamos imaginando que o movimento que está acontecendo aqui seja um movimento uniforme. Aí eu pergunto, lembra o que era o movimento uniforme? Fizemos a mesma revisão na aula de quinta-feira do dia 14 de maio. Que o movimento uniforme se diz que a velocidade média ela é constante, a velocidade ela não muda com o tempo, e se as velocidades são constantes, então quer dizer que a velocidade média é exatamente igual, ou melhor dizendo, a velocidade vetorial instantânea é exatamente igual à velocidade média vetorial daquele corpo, tá? Então é o que nós temos exatamente aqui. Ficou meio embaralhado, né? Meio misturado, virou uma mistureba aqui, mas vamos entendendo. O que nós temos aqui? Então quer dizer que se o movimento é uniforme, nós temos a velocidade vetorial, que ela é igual no ponto 1 e no ponto P2, elas têm o mesmo valor. Tem os mesmos valores, não vão mudar com o decorrer do tempo. Só que daí eu pergunto para vocês, vocês estão vendo que tem alguma coisa de estranho? Lá na trajetória retilínea, como vocês estão vendo aqui, ó, as velocidades, se elas fossem dentro do movimento uniforme, essas velocidades vetoriais elas teriam o mesmo valor, naturalmente, por estar em um movimento uniforme. Vamos dar uma limpada nisso daqui, que agora ficou meio bagunçado, né? Elas teriam o mesmo valor. Vamos apagar isso daqui. Vamos limpar essa nossa... para ficar mais limpo, mais clean o negócio. Então vamos colocar aqui só as velocidades. Eu vou puxar, aqui eu tenho um ponto P1. Vamos fazer até o seguinte, eu vou mostrar como se os dois pontos fossem equivalentes. Tá? Eu tenho dois pontos equivalentes. Olha o que acontece. Tá? Neste ponto aqui, ó, ele é equivalente ao ponto de cima. Até vou traçar aqui, ó. Então, eles são equivalentes. Mesma coisa, vamos puxar aqui, ó. Dois pontos equivalentes. Aqui e aqui. Esses dois pontos são equivalentes. Tá? Então, aqui eu tenho o ponto P2. Se eu tivesse um vetor velocidade na trajetória retilínea, nessa trajetória retilínea, deixa eu ajeitar aqui, eu teria um vetor velocidade aqui e um vetor velocidade aqui. Beleza. Deixa eu desligar aqui. Então aqui eu tenho um vetor velocidade e aqui eu também tenho mais um vetor velocidade. Bem, isso daqui num determinado instante, um tempo t1, aqui numa outra posição e num outro tempo, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Que nesse caso aqui, mesmo eles sendo equivalentes, mas eles são trajetórias diferentes. Olha aqui o que acontece
se no caso da nossa trajetória for curva, o meu vetor velocidade, ele não é reto. Quer dizer, não é que não seja reto, ele não acompanha a curva, tá? Ele não vai acompanhar a nossa trajetória. Então vamos fazer aqui, ó, o outro bem tangente à curva ali, botar essa nossa reguinha aqui, tangente à nossa curva. Naquele ponto. Então tá aqui, ó. O que vocês estão percebendo é que os vetores na trajetória retilínea, eles seguem a mesma direção e o mesmo sentido. E naturalmente, tanto o vetor o vetor velocidade que está na primeira posição e o vetor velocidade que está na segunda posição, eles são iguais em termos de valores, direção e sentido. Então eles são iguais em tudo, nos 3 elementos, porque a trajetória é reta. Agora, prestem atenção no vetor 1 da trajetória curvilínea e no vetor 2 da trajetória curvilínea. O que vocês estão vendo? Mesmo que eles tenham os mesmos valores, eles não têm a mesma direção e nem o mesmo sentido. Notaram que eles mudaram? Por ser uma trajetória curvilínea, acabou mudando o sentido e a direção da velocidade. A questão é, por que mudou? Como que isso mudou? Como que isso acaba alterando? Vocês estão vendo aqui, ó, vetor velocidade 1 está indo num sentido e vetor velocidade 2 está indo num sentido diferente. É aqui que nós começamos a verificar de que toda curva faz com que o vetor velocidade mude. A questão é, por que o vetor velocidade muda? Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Lembram quando nós tínhamos num vetor, se nós tínhamos alteração de velocidade, eu tinha uma velocidade aqui e de repente essa velocidade, sei lá, aumentava. Essa velocidade era maior em outro ponto da nossa trajetória. Quando nós tínhamos variação de velocidade, mudanças de velocidade, o que nós tínhamos? Aceleração. Isso nós vimos lá na parte de movimento uniformemente variado. Nós vimos que toda vez que nós tínhamos alteração da velocidade, no valor da velocidade, nós tínhamos uma aceleração. Por exemplo, no carro. O carro, para arrancar, você tem que acelerar. Então você tem que fazer com que a velocidade do carro, que está em 0, alcance uma velocidade que você possa andar, sei lá, 20 km por hora, 30 km por hora, 80 km por hora. O que nós tínhamos aí? Uma aceleração. Então, variação de velocidade, isso está dizendo que eu tenho uma aceleração. Só que a mudança, a aceleração, ela não muda apenas o valor da velocidade. A aceleração, ela pode mudar o sentido e a direção da velocidade. Um exemplo é quando se freia. Quando se freia o carro, o que está fazendo? Você está fazendo com que o carro venha a uma velocidade igual a 0, tendendo a 0, e depois, se for o caso, vai engatar uma marcha ré e vai fazer com que o carro ande para trás. Então, uma aceleração contrária. E isso, inclusive, acontecia dentro do movimento uniformemente variado. Tinha um momento em que, quando você descreve as posições pela uma equação de segundo grau, que como nós tínhamos visto na função horária de posição, isso acontecia. Então o carro subia nas posições e de repente ele voltava às suas posições que ele tinha passado anteriormente. Então o carro estava indo e voltando, como se ele estivesse num determinado momento parando, engatando uma marcha ré e voltando nas mesmas posições. Bem, isso era descrito no gráfico com uma concavidade. Então isso vocês viram dentro do movimento uniformemente variado esse ano e inclusive no ano passado, lá no 9º ano. Isso tudo devido ao quê? A uma aceleração. Tinha uma aceleração, é por isso que mudava. A questão é, no movimento, na velocidade vetorial, quando se muda o sentido
da velocidade vetorial, que são esses casos aqui, ó, quando eu tenho mudança de sentido da velocidade vetorial, tá? Eu também tenho uma aceleração. Mesmo o movimento sendo um movimento uniforme numa trajetória circular. Porque o valor ele pode estar sendo o mesmo, mas está sendo mudado tanto o vetor velocidade, o sentido do vetor velocidade, como a direção desse vetor velocidade. Então, quer dizer, para que haja essa mudança, há a necessidade de uma aceleração. A questão é, que tipo de aceleração é essa? Esse é o ponto-chave. Que tipo de aceleração é essa que faz com que o vetor velocidade mude o sentido e mude a direção? Essa aceleração é conhecida como aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é uma aceleração que ela é como se ela estivesse puxando. Nós temos uma aceleração que puxa para o centro da curvatura. Tá? Bem, da onde que vem essa aceleração centrípeta? Que faz com que, inclusive, consiga-se mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Vamos pegar esses dois vetores. Vamos ver esses dois vetorzinhos aqui que vocês estão vendo na trajetória curva. Vocês estão vendo que um está indo num sentido e outro no outro sentido. E eu vou mostrar para vocês no simulador. Então, aqui no simulador, nós conseguimos ter uma ideia de como que acontece essa questão do vetor velocidade. Então, esse nosso primeiro vetor, eu quero que vocês vejam o seguinte. Esse nosso primeiro vetor, tá? Podemos interpretar como ele sendo esse vetor V1, correto? O nosso segundo vetor, ele está apontado para baixo, certo, gente? Então, vamos voltar ali no simulador. Então, eu vou pegar um outro vetor aqui e ele está num outro ponto apontado para baixo. Bem assim, ó. Isso daqui, ó. Tá? Bem, daí você diz, até aqui tudo bem. Então, eu estou vendo dois vetores diferentes, que são os vetores lá do nosso probleminha, da nossa trajetória curva. Vamos voltar ao conceito de aceleração. Bem, lá na aceleração escalar, deixa eu esconder aqui. Na aceleração escalar, nós vimos que a aceleração média era o quê? A variação de velocidade em razão da variação de tempo. Até aqui, tranquilo. Mas o que era essa variação de velocidade mesmo, pessoal? A aceleração média era a velocidade final menos a velocidade inicial em razão do tempo. Então é isso daqui que nós determinamos a nossa aceleração, estou certo? Bem, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso daqui, ó. Vou até colocar de rosinho para vocês verem, ó. V2 e V1 negativo. Começaram a lembrar? V1 negativo. O que era o V1 negativo dentro de um vetor? Se eu tenho um vetor, galera, olha aqui, ó. Eu tenho o meu V1 e tenho o meu V2. Se o V1 é negativo, o que tem que acontecer com o V1? Ele não tem que inverter? Nós temos que inverter o nosso vetor 1, porque ele é negativo. Então, se nós invertermos o nosso vetor 1, eu vou tentar inverter ele aqui sem alterar a direção dele. Vamos ver se eu consigo. Aqui eu não consigo mexer. Não consigo mexer, porque ali ele vai ficar menos 10. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Aqui, ó. Então, nós temos o nosso vetor V1 agora negativo. Olha o que acontece, então, se eu colocar o meu vetor V1 negativo na ponta do V2, porque é V2 menos V1. Lembram de soma de operações com vetores? Bem, nesse caso, olha o que acontece. Olha aqui a nossa resultante, ó, pessoal. Nós temos uma resultante exatamente aqui. O que significa essa resultante? Uma resultante para baixo, galera. Olha aqui, ó. Estão vendo que devido a como a aceleração
ela é determinada por V2 menos V1, eu tenho um vetor resultante que vai para dentro da curvatura. Vocês estão vendo? Tá? É como se ela estivesse indo para dentro da curvatura. Então seria mais ou menos isso daqui, ó. Então ali na nossa curvatura, deixa eu colocar os vetores, eu tenho um vetor vindo neste sentido aqui, ó. Olhem aqui, ó. Vou colocar os dois juntos, ó. Vamos ver se eu consigo. Opa, errei. Aqui, ó. Vocês estão vendo que no V2 ele está vindo nesse sentido aqui. Então quer dizer que no V1 ele também vai vir mais ou menos nesse sentido. Então V2 está ali, tá? Ó, V2 está aqui. E eu vou ter um vetor. Eu vou ter um vetorzinho. Vamos fazer aqui uma régua. Mais ou menos neste sentido aqui, ó, pessoal. Mais ou menos nesse sentido para cá, ó. Vamos rever ali, ó. Estão vendo? Então, bem na ponta de V2, ele sai fazendo essa angulação, esse ângulo aqui. Ele sai com aquele ângulo. Vamos ver se eu consigo ajeitar esse ângulo aqui, ó, para que a gente possa fazer quase que perfeito, tá? Mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver se tá certo. Cadê? Agora eu acho que eu perdi, eu acho que eu fechei sem querer. Mas, o que acontece? Nós teríamos esse vetor, tá? Nós teríamos esse vetor que sai do mesmo ponto, nesse caso aqui, ó, ele sai do mesmo ponto e vem para cá. Bem, esse vetor aqui, pessoal, é a aceleração média, vetorial. Essa é a nossa aceleração média vetorial. Tanto nesse ponto como nesse outro ponto aqui também, ó. Então ele tem o mesmo, só que nesse caso aqui não é que ele vai fazer assim, mas ele vai seguir a mesma abertura, o mesmo ângulo que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Esse mesmo ângulo que aparece aqui, ó, entre a aceleração e o nosso vetor velocidade V2, esse ângulozinho alfa aqui, ele vai fazer com o nosso V1 também. Então ele vai ter mais ou menos isso daqui, creio eu, por aqui assim, ó. Aí ele vai ter a aceleração aqui, ó. Essa aceleração média, que também é vetorial, tá? Ela aparece em todos os pontos onde eu tenho um vetor velocidade instantânea, tá? Então ela vai estar sempre aparecendo ali. Deus pergunta, tá, mas ela não está no centro. Como eu falei, ela não se encontra no centro. Essa aceleração média, quando o movimento, vamos relembrar aqui um conceito, quando o movimento, tá? Nesse caso, ele for uniforme, olhe bem. Nossa, está misturando movimento uniforme com aceleração. Nesse caso da trajetória ser curva, sim. Nesse caso da trajetória ser uma curvatura, tá? E ele aparece uma aceleração. Por quê? Porque essa aceleração ela não está mudando o valor da velocidade. Ele está mudando o sentido e a direção da velocidade. Então, essa é uma aceleração vetorial que não muda somente o valor. E nesse caso, ele nem vai mudar o valor, mas ele muda o sentido e a direção com que a minha velocidade se comporta na trajetória curva. Tá? Aí entra a questão. Aqui entra a decomposição de vetores, pessoal. Porque se nesse caso, a decomposição de vetores, nós vamos decompor o vetor, eu vou decompor o vetor da minha aceleração. Daí eles vão perguntar, nós precisamos fazer isso? Não. Eu estou fazendo já o trabalho para que vocês não precisem fazer essa decomposição. Então, cuidem lá. Se eu for decompor esse meu vetor, olha que legal. Eu vou ter uma aceleração que vai no mesmo sentido da velocidade. Olha que legal. Uma aceleração que vai vir no mesmo sentido da velocidade. Vamos só mudar essa camada aqui lá para cima. Opa. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa camada para baixo.
Mesclar a cor de baixo? Não quero mesclar, só quero mudar ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou ter uma componente da minha aceleração para cá, tá? Eu vou ter uma componente da minha aceleração para cá. E eu vou ter uma componente, olha, com a régua aqui fica muito mais fácil, da minha aceleração para cá, ó. Estão vendo? Então, quer dizer, surgiu duas componentes, uma inclusive está junto com a velocidade vetorial, tá? Vamos voltar aqui, a minha velocidade vetorial. Deixa eu pegar aqui a velocidade vetorial, que está aqui embaixo, ó. Então, a velocidade vetorial está por baixo da vermelhinha. E aqui, esse vetor vermelho aqui, gente, ele é a aceleração tangencial. Por que tangencial? Porque ela está tangenciando, tá? Está tangenciando a minha trajetória. E nesse caso aqui, olhe bem, eu tenho essa outra aceleração, que é a componente da minha aceleração média, que essa aceleração aqui, pessoal, é a chamada aceleração centrípeta. Vocês estão vendo que essa aceleração, é claro que ela não vai dar para ver muito bem, mas essa aceleração, ó, ela tem uma trajetória, infelizmente nós não vamos conseguir fazer até o final, mas ela é uma trajetória que vai lá para o centro da curvatura. Viram? Agora eu vou mudar aqui, ó, na outra ponta. Ó. Então aqui eu vou ter a componente componente da minha aceleração média por cima aqui. E eu vou ter a outra componente que vai no sentido do centro da curvatura, ó. Vai no sentido do centro da curvatura. E pode notar, ó. Estão vendo que em algum ponto lá embaixo, tanto essa trajetória aqui da minha aceleração centrípeta e essa eles vão se encontrar, porque eles estão apontando para o meio da curvatura. Então ele vai diretamente para o meio da curvatura. Então olhem aqui isso. Então quer dizer que nesses dois pontos eu tenho uma aceleração centrípeta aqui e uma aceleração tangencial aqui. Mas o que é essa aceleração tangencial? Essa aceleração tangencial, que é uma das componentes da aceleração média, a principal função dela é mudar o valor da velocidade vetorial. Esse é o foco da aceleração tangencial, mudar o valor da nossa velocidade vetorial. Se a aceleração tangencial que nós temos, que está aqui, ela existir no movimento, esse valor de velocidade que está em verdinho aqui, ele vai mudar. Então ele vai aumentar. Ou ele vai diminuir caso a aceleração tangencial seja para o outro lado. A mesma coisa aqui. Agora, qual é a principal função da aceleração centrípeta? Essa aqui é a principal para nós. É fazer com que exatamente eu tenha o meu vetor velocidade aqui, na curvatura, que é o V1, como vocês estão vendo ali. Ele está indo nesse sentido. No momento em que eu tenho essa aceleração centrípeta, ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai mudar a direção e o sentido do meu vetor. Então, como vocês estão vendo, as duas acelerações centrípeta, tanto em V1 como em V2, estão apontando para o centro. E o que ela faz? Ela muda o meu vetor velocidade. Ela muda o sentido e a direção do meu vetor velocidade. É essa a função da aceleração centrípeta. Então, como nós estamos vendo aqui, e que nesse caso, se o movimento é uniforme, significa que o nosso valor, o valor do nosso vetor, agora eu já escrevi em cima, parei. O valor, vamos pegar aqui o V1, o valor, nossa, que droga, o valor, se no movimento uniforme o valor de V1, do nosso vetor velocidade V1, não muda comparado com o valor V2, significa que essa aceleração tangencial aqui, ela não existe.
Para nós, ela não existe dentro do movimento uniforme. A única aceleração que aparece nesse caso vai ser a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta que vai fazer com que, no caso, a direção do vetor velocidade mude. É a única aceleração. E, nesse caso, nós sempre vamos ter, para um movimento uniforme em uma trajetória circular, essa aceleração centrípeta. Ela não desaparece, gente. Tá? Então, nós sempre teremos essa aceleração centrípeta. Deixa eu deletar essa daqui só para a gente ter uma ideia. Opa! Deixa eu apagar aqui. Porque nós estamos trabalhando com um vetor, com um movimento uniforme. Então, lembre-se, o movimento uniforme, nesse caso, a velocidade no ponto 1, tá? A velocidade vetorial no ponto 1 é igual ao valor da velocidade vetorial no ponto 2. Então, nós não temos aceleração tangencial. A única aceleração que nós temos é a aceleração centrípeta, que vai fazer com que a direção do vetor velocidade mude. Tá? Então, como vocês estão vendo, existe a aceleração centrípeta, existe a aceleração tangencial. A aceleração tangencial nós vamos falar dela num outro momento. Eu vou estar, inclusive, fazendo uma outra videoaula e falando principalmente dela e do movimento circular uniformemente variado. Meu Deus do céu, aumentou todos os nomes. Aumentou. Nesse caso, sim. Porque agora não temos mais um movimento retilíneo. Nós temos um movimento circular. E nesse movimento circular, nós vimos aqui nessa videoaula o movimento circular uniforme, que é um movimento uniforme, não há mudança de valor de velocidade, apenas direção e sentido. E no movimento uniformemente variado, movimento circular uniformemente variado, nós vamos ver, além da mudança da direção e sentido, o módulo que vai aumentar ou diminuir da velocidade vetorial. Então, assim, pessoal, como uma tarefa nessa videoaula, lembrando que, como eu expliquei para vocês, essa videoaula ela não vai ficar disponível para sempre. Então, vocês vão assistir nessa primeira aula, na primeira aula de sexta-feira, que está sendo agora, eu espero que vocês estejam assistindo agora. E depois da aula, eu vou estar bloqueando esse vídeo. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão assistir a aula, vão lá nos comentários aqui embaixo no YouTube e vão colocar o nome de vocês indicando que vocês estiveram presentes e assistiram a aula. Só que, além disso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um roteiro de temas do que foi tratado dentro dessa videoaula e vão postar na atividade lá na plataforma, no Classroom. Lá vai estar assim, atividade da videoaula de sexta-feira ou atividade da videoaula do dia 15 de maio. E ali vocês vão postar o roteiro dos temas que eu tratei com vocês aqui. Então vocês vão fazer um breve roteiro dos temas com os quais nós trabalhamos aqui e vão postar lá na plataforma. Aí eu sei que vocês assistiram a minha videoaula, certo? Então, não esqueçam disso. Nós vamos ficando por aqui. Então, quero desejar boas férias para vocês. São 2 semanas aí de férias. Não vão estar livres de tarefa. Vocês vão ter tarefa, sim. Eu vou mandar uma tarefa mais um pouco mais light, tá? Para que vocês possam resolvê-las. E de entregar depois que retornarem das férias. Certo, pessoal? Um abraço e boas férias para vocês.